Boa tarde. Desculpa pelo atraso, estávamos com uns probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido. Pronto para começar mais uma mesa do Unimídia 14. Antes de começar, a gente quer agradecer ao apoio da Unicamp, do Instituto de Artes, da Ave Makers, da Dubbing Company, do Restaurante Maneva, do Mou Culinária Vegana, do McDonald's Barão Geraldo, Cantina do Belo, De La Rua e as barracas da feirinha do CB, Marmitas Veganas e Elodoces. Bom, a nossa mesa dessa tarde, a gente vai falar um pouco sobre as percepções imagéticas que a gente tem do corpo, através como elas foram mudando através das décadas, e para isso a gente tem um elenco incrível para essa mesa. Então eu vou começar a chamar elas. Primeiro eu queria que subisse aqui ao palco a Yara Schreiber, perdão se eu falei errado. Falei certo, Yara? Eu tentei 1000 vezes pronunciar. É assim mesmo? Tá certo. Perfeito. Obrigada. Ela é professora, escritora, pesquisadora e curadora, além de muitas outras coisas que eu vou deixar ela mesma falar. Agora eu gostaria de chamar ao palco ela que é artista, pesquisadora, curadora e arte educadora, trabalhando com vídeo, performance, fotografia, pintura expandida, instalação e arte têxtil, Maíra Freitas. E por último, mas não menos importante, queria chamar ao palco ela que é co-diretora do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, já foi presidente da Associação Semiótica do Audiovisual e estuda a semiótica das artes, das mídias, do consumo, do corpo, da moda e das práticas da vida, Ana Cláudia de Oliveira. Muito bem-vinda. Bom, novamente sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos todos que vieram aqui essa tarde. E antes de mais nada, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem um pouco da trajetória acadêmica de vocês, enfim, o que vocês julgarem relevante para o nosso tema de hoje. Tem um microfone ali, se quiserem, a Ana que está aqui mais pertinho, se quiser puxar o meu também, não tem problema. E aí quem quiser pode começar falando, se apresentando. Alô, alô? Alô, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar participando aqui hoje, né, desse evento. Muito bem-vinda essa discussão, essa conversa que a gente vai poder abordar aqui. O meu percurso passa pela antropologia, pela história e também por imagem. Então, tem uma ligação forte, intensa, com antropologia visual e antropologia da imagem. Digamos o seguinte, fiz um pós-doutorado sobre 2 fotógrafas imigrantes da Alemanha, que é a Hildegard Rosenthal e a Alice Brill, que vieram para São Paulo em meados dos anos 30 e eram fotógrafas modernas. E agora, recentemente, o ano passado, por conta que me incomodava bastante certas posturas da mídia, após batalhar muito, consegui publicar um livro que se chama Fotógrafas Brasileiras, Imagem Substantiva, que abarca o trabalho de 70 fotógrafas justamente brasileiras do começo do século XX até a atualidade, para exatamente tirar do apagamento, do esquecimento, e trazer à tona e também empoderar
não é, dentro do campo das artes, essas mulheres fotógrafas. Obrigado. Depois a gente vai poder trocar mais figurinhas. Eu acho interessante ela falar de Alice Bril. Alice Bril foi minha colega na PUC, no básico. Ela estudava filosofia e nós tínhamos uma diferença etária, então ela tinha 17 anos, ela tinha 50. Então é uma pessoa que me marcou profundamente. Então, que bom que nós temos a Alice em comum, né? E as vistas tão lindas que ela faz de São Paulo. Se vocês não conhecem, vejam os trabalhos dela. Eu não estou falando aí da fotografia, mas das pinturas de Alice Bril. Eu sou semioticista puquiana. Quando a gente fala que é semioticista puquiana, que a gente deve ter vivido várias semióticas. Então, eu fiz letras na PUC e fiz publicidade na SPM, e quando eu terminei, eu tinha muita dúvida se eu ia para os estudos linguísticos, se eu ia para a literatura ou se eu ia para a semiótica. Eu fui para a semiótica, fiz meu mestrado e meu doutorado com Décio Pinhatari, trabalhando questões de muita atualidade hoje, né, que são dos padrões das cestarias do nosso neolítico, que estão em muitas correlações com a arte moderna e com a arte africana. E continuei trabalhando em termos, então, de traduções intersemiótica no meu doutorado, também com o Décio, até 6 meses antes. Eu trabalhei com as traduções da palavra dos evangelhos nas telas de vários períodos da Santa Ceia. Quando eu entreguei a minha semiótica persiana, eu fui fazer semiótica estrutural na França, com Greimas, fiz 3 pós-doutorados na França e assumi na PUC em 95. Desde lá, eu ministro semiótica estrutural, semiótica francesa, semiótica discursiva. Tem um trabalho totalmente ligado no centro de pesquisas, que são com os semioticistas franceses e italianos, e principalmente na América Latina, com o Peru e com o Chile. Bom, eu estou muito honrada de estar aqui, me sentindo uma menina entre essas grandes pesquisadoras, e acho que eu vou aprender bastante na mesa de hoje. Eu queria primeiro agradecer ao Felipe pelo convite, e dar um salve para a galera da graduação, porque eu sei que é muito trabalho fazer um evento com pouquíssimos recursos, e vocês estão arrasando. Deixo também o convite para a galera estar atenta também para um evento que a gente tem feito nas artes visuais, que é o Encontro de Artes Visuais, que também é um esforço discente de propiciar essas trocas e esse momento também de encontros, né? Porque muitas vezes na faculdade a gente se tromba pelos corredores, mas tem pouca chance de conhecer, né? Então, eu sei que na graduação a experiência é outra, na pós o isolamento é muito maior. Então, deixo o convite, mas primeiro eu queria realmente agradecer vocês pelos esforços, pelo trabalho e pelas noites não dormidas. Parabéns mesmo. Bom, eu sou a Maíra, estou fazendo doutorado aqui no Instituto de Artes, no programa de pós-graduação em Artes Visuais, em História, Teoria e Crítica, e eu trabalho com vídeo performance, sou orientanda do professor Gilberto Sobrinho. Recomendo muitíssimo que vocês se atentem aí, pelo menos às disciplinas de férias do Gilberto, de repente ter essa experiência de cursar uma disciplina na pós, mesmo que seja como ouvinte, acho que isso ventila, né, e dá ânimo também para a gente seguir nas pesquisas. Acabei de qualificar meu doutorado agora em fevereiro, né, sou essa doutoranda pandêmica, então também estou aí tentando tirar certos atrasos, e tenho feito alguns trabalhos em arte e educação, já há bastante tempo. Eu fiz mestrado aqui na Unicamp em multimeios, na época eu estava estudando documentário português. Tenho graduação em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra, que é um curso bem multilinguagem. Então, fui para o cinema para depois ali descobrir que a minha questão não era o cinema, era o vídeo, e chegar onde eu estou hoje nas pesquisas, e tenho esse chão de fábrica, né, dentro de espaços expositivos, que é a arte e educação, que me propiciou os meus melhores momentos laborais. Assim, eu acho que não há nada que me faça mais feliz do que estar
com o público em uma exposição, nesse lugar de mediação. E tenho também atuado como curadora. Deixo aí o convite para vocês. Dia 12 de setembro, a gente vai ter uma abertura de uma exposição histórica a partir da produção da Ana Mendieta, paralelo com uma coletiva com 29 artistas, e eu estou como assistente curatorial, então tem sido também um processo bem importante assim, de entender esse sistema das artes, entender como é que se faz pesquisa nesse lugar mais institucional com o público, né? Enfim, várias questões. E tenho minha produção de pesquisa poética, né? Então estou aí também experimentando vários materiais. Meu interesse primeiro é o vídeo, mas os materiais eles chamam para a gente errar com eles, né? E aprender com eles. Então é isso. Acho que a gente pode começar a conversar. Eu vou passar a palavra para o Felipe. Muito obrigado pelas apresentações, obrigado por terem aceito o convite para estar aqui. E é muito incrível ter vocês três aqui nessa mesa para a gente falar um pouco sobre o tema do nosso evento, né? Esse ano, o Unimídia 14 tem como tema corpo, e vamos destrinchar aí os sentidos diversos e os diversos corpos que existem. Então, para começar essa discussão, eu queria começar falando um pouco da noção de ser, né? A partir do momento que você tem um corpo, você tem essa noção de ser. E aí, pensando, então, nessa individualidade humana, queria saber de vocês se ela depende diretamente das intervenções que a gente faz sobre o nosso corpo. Então, essas intervenções carregadas de sentido, como elas ajudam a desenvolver uma noção de si. E aí, como a gente constrói, então, semioticamente ou performaticamente, esses statements através do nosso corpo. E aí, como vocês trouxeram um acervo aí de imagens bacana, também se quiserem evocar elas a qualquer momento, para ajudar a responder, fiquem à vontade. E aí, quem quiser começar falando, pode ir. Você começa bem pelo início, né? Porque quem somos? A gente pergunta sempre para nós, né? Somos o que fazemos, somos as nossas ações. O que mais nos caracteriza são fazeres. E quando a gente pensa, quando nós falamos aqui, nos apresentamos, nós dizemos vários fazeres que fizemos, né? E você falou, eu me sinto muito jovem, tal. E vocês viram que ela deu um percurso de fazeres em simultaneidade. Então, eu só posso dizer coisas sobre ela a partir desses fazeres. Então, algumas coisas que eu posso dizer é da inquietação, da busca pelo saber. É pelo vídeo, é pela performance, é o corpo atuante. Né? Mas eu também sou curadora, eu também organizo, né? Eu também tenho um posicionamento sobre as obras. Né? Então, é muito importante pensar que são as nossas ações no mundo, né, que nos fazem presente ao mundo. Então, como agimos no mundo, a nossa individualidade aparece. Ela aparece e ela vai sendo reiterada. Então, esse ser que se constitui é sempre um ser mutante, é um ser complexo, é um ser em formação. Ainda bem que ele nunca está pronto. Então, na minha opinião, você sim faz a individualidade, e essa individualidade é a sua riqueza. Uma riqueza que está sempre em busca de, eu não diria aperfeiçoamentos, ela está sempre em busca de ser construída, porque o sentido dela é essa construção. Bom, bem interessante, né, que a professora falou, né, a Ana. Bom, eu tenho que também puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Então, eu também diria que esse ser, né, ou a pessoa dentro da sociedade ocidental, né, é importante falar também que na sua formação, né, ele
ele tem todo um vínculo, uma relação com a cultura, a qual ele integra, a qual ele pertence. Digamos assim, que traz marcas, não, então, não só do seu desenvolvimento, né, na linguagem, mas também, com certeza, de acordo com a cultura, no corpo, né? Seja em relação, por exemplo, a grupos indígenas, né, que podem trazer ornamentos, ou, por exemplo, mesmo grupos africanos, né, marcas corporais, ou até essa questão da moçada, da juventude, em relação à tatuagem, né, que se disseminou já faz algumas décadas. Então, tem todas essas marcas culturais que estão também presentes, mas não só, né, tem a questão mesmo da individualidade, né, que justamente é isso que vai trazer a marca que cada pessoa justamente insere no seu universo. Agora, de outro lado, assim, é interessante, né, que a gente está vendo aqui, então nós temos, assim, 3 curadoras, ou seja, 3 pessoas aqui, profissionais que gostam de brincar, né, com figurinhas, digamos, porque eu considero que curadoria é efetivamente como se fosse um jogo, né, um dispositivo que você pode lidar de diferentes maneiras, né, ordenar, reordenar, que tem múltiplos significados, justamente, né, que a imagem também permite isso, e que, então, claro, sempre através da curadoria, quer transmitir conteúdos artísticos, conteúdos expressivos, por exemplo, ainda mais, principalmente, quando se relaciona com a arte. Gostei dessa imagem da curadoria como um grande jogo de figurinhas. E eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? Quando a gente entra numa exposição, saber que aquele arranjo que está ali, as obras selecionadas, a forma como elas estão dispostas, revela coisas, né? Então, quando a gente entra numa exposição e não encontra... Agora, por exemplo, no Museu Afro, acabou de abrir uma exposição sobre as representações maternas na história da arte. E eu achei muito curioso ver a lista de artistas, porque majoritariamente são homens. E eu fiquei pensando, onde estão as artistas mulheres? Porque elas existem. E do que elas se alimentam? Né? Como é que elas pagam os boletos? Por que elas não estão aqui? Não que não existam artistas mulheres ali dentro daquele processo de curadoria, mas é um curador homem que traz uma série de artistas homens que representam mulheres, mães, nas obras. Então, o exercício de curadoria ele não revela somente um jogo, uma lógica intelectual. Ele também revela jogos de poder e de aparição ou desaparição, né? Esses apagamentos. Quando você fala da sua pesquisa em fotografia, esses apagamentos eles são também intencionais. Eles também refletem questões políticas de determinados recortes de tempo, lugar. E aí, com relação à pergunta do Felipe, eu fiquei pensando um pouco nesse lugar, né, da construção da individualidade e como é que isso é possível, né? Porque a gente fala muito, vivemos uma era da individualidade, do individualismo. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque o exercício subjetivo do indivíduo, muitas vezes, não pode se colocar na sociedade, ou se coloca, e a partir do momento que se coloca, o sujeito se vulnerabiliza, né? Então, eu fico pensando um pouco, quando você pensa, né, corpo, intervenções, se são as intervenções que determinam ou que ajudam a compor um sentido de si, com certeza, né? Do corte de cabelo, a coloração, a tirar a sobrancelha ou não tirar, deixar o cabelo crescer ou não crescer, isso tudo já revela algo de si, mas também pode revelar muito da própria cultura onde a gente está inserido, né? Você falou da tatuagem. A tatuagem, ela pode ser uma tatuagem culturalmente extremamente aceita e até exigida em determinados tempos e lugares. Em outros lugares, em outros tempos, a tatuagem pode ser um marcador social, por exemplo, que gere exclusão ou subalternização. E aí eu fiquei pensando com relação a
as intervenções nessa régua cultural mesmo das intervenções, né? No que significa a gente expressar nossa subjetividade a partir do corpo, e que às vezes não passa nem por intervenções, às vezes pode passar também por negações, né? Eu fico pensando na escola infantil da minha filha, que tem várias crianças que socialmente são entendidas como meninos e que têm os cabelos longos. E aquela ali já é uma decisão de não interferir no corpo, que já revela algo da subjetividade. Ou uma mulher adulta que tem pelos, e que mantém, que não depila. Isso é uma não intervenção que vai contra uma regra hegemônica cultural e que já revela um corpo necessariamente político, necessariamente, enfim, necessariamente comunica algo, né, da subjetividade. E aí, assim, dentro da minha pesquisa, me interessa muito pensar esse corpo que se coloca, que revela uma subjetividade, mas que também revela uma coletividade. E aí eu fiquei pensando nessa questão da tatuagem, por exemplo, aquelas tatuagens oculares, né, o eyeball, que são ilegais, né, do ponto de vista médico e jurídico. A gente tem ali uma PL rolando desde 2013, 2018, que fala, não, esse é um procedimento que não pode, porque há um aparato científico que diz que isso traz dano para o corpo. Então, o sujeito que quer pintar o olho todo de negro não está autorizado perante os mecanismos jurídicos e médicos. E o mesmo se implanta quando a gente pensa, por exemplo, processos de transexualização no Brasil, que também são mediados por todo um aparato jurídico, e o debate hoje, por exemplo, passa, enfim, é extremamente complexo, mas passa também para a gente pensar as infâncias e adolescências trans, né, os processos de hormonização, o que a legislação diz, como é que o corpo reage, né, os processos hormonais desse corpo natural. E aí pensar, né, natureza, cultura, corpo, intervenção, é sempre um desafio, porque a subjetividade ela não tem um direito de se expressar de qualquer modo dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. O direito no sentido legal, médico, mas também do que isso pode significar de risco, né, de risco de aparição no mundo social. Enfim, acho que... Achei muito interessante que vocês já começaram trazendo essa questão da cultura, porque era justamente o tópico para o qual a gente ia puxar, de se essa noção de individualidade, a gente está falando de individualidade mesmo, ou de fazer parte de um grupo, né, através dessas coisas que a gente faz no nosso corpo. Então, e aí a Yara também já falou um pouco dessa questão dos corpos indígenas, e aí eu queria falar um pouco mais sobre, se aprofundar mais um pouco nessa questão de como isso é para as minorias sociais. A Maíra também já falou um pouco dos corpos trans, mas de perguntar mesmo, vocês têm as três aqui têm uma pesquisa que engloba aí, em grande parte, as questões de gênero, e eu queria saber mais de como esses statements, né, que a gente já concordou aqui que ocorrem, como eles se dão de forma específica para esses grupos minoritários, principalmente puxando para a questão de gênero. Então, se quiserem, podem começar. Vou falar uma coisa que vocês devem ter acompanhado, que em Uganda, se você tem uma opção outra de sexualidade, você tem a pena de morte. Aí que desde 2019, no nosso país, tem se tratado na legislação o acolhimento desses refugiados LGBT+. Então, acho que também estão ameaçados, que também correm risco de vida, que também também são perseguidos. Então, acho que cada comunidade, estou dando esse extremo exemplo de Uganda, porque conhecemos muitas coisas de Uganda que são chocantes na nossa cultura, para nós. Todas as questões da cultura, esse todo cultural que faz essa totalidade,
ela também exclui, ela também segrega. Ela só admite, né, só assimila e inclui aqueles que são como a maioria, né? E isso é um problema muito forte, porque ser diferente, em que grau? No caso da sexualidade, é um grau que faz o ser, né? E imagina todas as pressões que esse ser vai se colocar a si mesmo no enfrentamento das suas relações sociais, porque é relação de pertencimento, é relação com o grupo, relação de pertencimento a uma família, relação de pertencimento a uma sociedade, e todas essas relações de pertencimento, elas geram você estar incluído ou estar segregado. Então, acho que nós ainda vivemos numa sociedade que, para se regular, ela se faz muito fortemente armada por prescrições, por regras comportamentais muito estipuladas. E qual é o espaço que temos de negociação com a nossa diferença? Eu acho que é muito forte esse debate, e acho que a nossa postura tem que ser de abertura, porque uma postura dessa, como Uganda, que se fecha, né? O que ela produz em uma parcela, não importa se a porcentagem é 6%, 10% da população, o que importa é que você extermina o diferente, você extermina as alteridades. Podemos viver sem alteridades? Na minha opinião, é o outro que me faz ser, qualquer que seja esse outro. Então, desenvolver aberturas e posições de acolhida é o grande desafio. Eu só queria mostrar algumas imagens iniciais, só para ser uma referência. No caso do PowerPoint da Yara. É o PDF, isso. Então, não vou ficar mostrando todas agora, mas assim, por exemplo, desse aspecto, né, que a gente está falando. Essa fotógrafa que fez essa foto, ela é jovem, e até falando dessa questão, por exemplo, da discriminação mesmo, e do acolhimento, só para vocês terem uma ideia, depois se alguém quiser ir atrás, não é o que eu vou estar mostrando aqui agora, mas assim, então ela chama Ilana Nissim, ela até foi minha aluna no Centro de Comunicações e Artes do SENAC, na Faculdade de Fotografia, e assim, ela tem tios que têm síndrome de Down, e ela até tem um irmão que também tem síndrome de Down, e ela fez um trabalho assim, grande de cotidiano, né, do espaço mais interno da casa, sobre essas dinâmicas, e justamente, né, assim, digamos, que em várias áreas, né, da comunicação, seja fotografia, cinema, vídeo, isso tem sido trazido à tona. Então, esse ensaio particularmente, que ela mostra no cotidiano desses tios dela, que eles moram na mesma casa, tudo, isso até já foi mostrado, por exemplo, na França, e ela já ganhou um prêmio em relação a isso, porque justamente é um trabalho bastante inédito, tá? Esse que vocês estão vendo aqui, na verdade, ela tinha sido convidada, né? Foi um trabalho que ela fez, que existia uma empresa já há longos anos em São Paulo, que trabalha com história oral. Então, era um trabalho sobre a questão de mulheres violentadas, e ela que fotografou. Então, isso aqui faz parte desse ensaio, justamente não aparece o rosto, né, dessas jovens, né, só, por exemplo, né, digamos, esse local interno, né, da casa delas. Então, isso era só para abrir. Mas só para aventar, né, essa temática que a gente está começando
a falar isso em termos mais largos na história. Passa para a próxima imagem. Então, a Patrícia Gouveia, ela é uma fotógrafa do Rio de Janeiro, tem um trabalho bastante consistente, e ela desenvolveu com uma amiga, que chama Isabel Löfgren, um trabalho que também foi premiado, que vocês acham na internet, e esse trabalho foi exatamente para a questão, digamos, do esquecimento, do apagamento. Ela fez através de fotografias, né, em acervos do Rio de Janeiro, sobre a questão da mulher preta. No caso, ela e a amiga dela são brancas. As duas justamente estavam grávidas e elas já tinham, né, a Patrícia, um trabalho anterior, essa temática da cultura afro-brasileira. Então, elas desenvolveram, a partir de imagens de acervo, toda uma releitura e selecionaram e editaram imagens, exatamente para, então, no caso, no período da escravidão, como o caso aqui, né, de uma fazenda, quando tinha todas as plantações de café, vocês percebem? Ela efetivamente coloca uma lupa para estar selecionando, então, nesses trabalhadores, que também tinham, então, mulheres e que iam trabalhar com seus filhos, né, pequenos, entendeu? Bebês. E a lupa, claro, é totalmente intencional, que o foco é exatamente falar, então, dessas mulheres trabalhadoras, né, de chamar atenção sobre a mulher preta, né, que é mãe e trabalhadora quando ela era escrava. Pode passar para a próxima. Aqui está vendo, é outra foto, né, que chama, então, Modos de Olhar, é um trabalho amplo, vale super a pena vocês irem atrás. De novo, a lupa mostrando outro conjunto de mulheres também na fazenda. Então, assim, que no caso, além de ser, né, trabalhador, trabalhadora, né, então tinha isso, quer dizer, o que fazer com o filho nessa época, né, então a gente está falando de representações de corpos, certo? E também dessas mulheres nesse período, final do século XIX, tá? Pode passar para outra. Então, ela também usou esse, digamos, esse instrumento, esse suporte, né, de trabalhar com várias imagens ao mesmo tempo, como se fosse um políptico mesmo, e aí, né, já mostra, né, duas imagens, mas então, assim, sempre destacando essa questão de como devia ser difícil, né, oneroso, árduo, né, a situação dessas mulheres. Tem só mais uma desse conjunto. Aqui também, né, daí já é uma imagem, justamente uma ilustração do Debré, né, que é um dos viajantes super importantes, né, que vieram para cá, né, francês, quando abriram os portos, quando o Dom João VI veio para cá, né, que estava fugindo do Napoleão, né, em 1808, e que vieram, então, vários viajantes, e aí ela até está usando esse tipo de colar, né, de miçanga, que muitas vezes se usa na cultura afro-brasileira, até no candomblé, e para exatamente, então, estar mostrando nesse lugar, né, que até, tá vendo, existia toda uma população de mulheres negras, mas assim, na cidade. E então, quer dizer, a gente vê também uma mulher que está com uma máscara, esse tipo de máscara, não sei se vocês, né, no caso, sabem, era exatamente que para a pessoa, se ela fez algum ato considerado, digamos, negativo ou deflagrador, para a pessoa não conseguir nem falar direito, existia esse tipo de máscara como punição, tá? Que devia usar determinado tempo de acordo com a infração que cometeu. E aí, então, vocês estão vendo, né, que então essa mãe, né, no caso, então, está passando, né, para essa aia, que aí era uma, digamos, uma escrava de cidade, né, que aí tinha um outro tipo de convivência, diferente na fazenda, então, também, que no caso, essa escrava, né, negra, que estava, então, cuidando dessa criança. Então, só para mostrar para vocês, digamos, lá atrás, não é? Esses corpos, ou chamar atenção que não é minoria, né, que esse termo também é um pouco complexo, que no caso do Brasil é mais de 50%, né, a população negra. Então, da onde já vem, né, esse tipo de exploração,
né? E também aqui, no caso, realmente chama atenção, no caso desse tipo de trabalhadora que ainda era escrava. Eu fiquei vendo as referências e pensei um pouco, né, nesses usos das imagens, dessas imagens documentais, né, fotográficas, do quanto a gente sempre precisa também colocar em dúvida, né, o que é esse tal desse documento, né, essa imagem que é construída para ser um documento, mas também é um processo de construção. E aí eu fiquei pensando muito no trabalho da Rosana Paulino, porque a Rosana Paulino, inclusive, foi professora convidada aqui na Unicamp alguns anos atrás, e a Rosana, ela vai fazer esse trabalho completamente obsessivo e sistemático com as imagens científicas, né? E para justamente colocar em xeque a noção de ciência, colocar em xeque levantar a questão, né? A própria ciência é uma invenção cultural, e ela é uma invenção cultural também implicada, também racializada, também generificada. Se a gente pensa, por exemplo, aqui, né? A gente estava vendo imagens de mulheres pretas, mães escravizadas. Se a gente pensa na atualidade, a condição de parto no Brasil, ou seja, a medicina ela é generificada. A ginecologia e a obstetrícia recorrem a certos procedimentos que são antiquíssimos, extremamente defasados. Eu brinco sem vontade de brincar, mas eu brinco que eu entendo que a medicina veterinária corrente está mais atualizada do que a ginecologia. E aí, quando a gente vai pensar o ato de parir no Brasil, ele é fruto, ele vai ter sucesso ou não, dependendo da sua classe, dependendo da sua raça, dependendo da sua localização dentro do país, geográfica, de acesso ou não a determinadas técnicas. E isso tudo é generificado e também é extremamente racializado. A gente tem pesquisas já de 10 anos que mostram que o uso de anestesia em mulheres pretas na hora do parto é radicalmente inferior ao uso de anestesia em mulheres brancas na hora do parto no Brasil. Ou seja, a obstetrícia brasileira ela tem por praxe ser racista. As mulheres as mulheres e também os transmasculinos que mais sofrem violência obstétrica são pessoas racializadas, são pessoas pretas. E aí, se a gente pensa nas questões de gênero, né, a gente fala, por exemplo, então tudo bem, temos um sistema universal de saúde no Brasil, massa, temos obstetrícia, massa, temos casa de parto, massa. Um transmasculino que vai passar por um processo de acompanhamento da gravidez e depois um processo de parto, ele precisa necessariamente abrir mão da identificação de gênero para ser incluído no SUS como sexo feminino e poder ter acesso ao sistema de ginecologia. Então, são várias violências, né, uma em cima da outra. Por isso que eu acho que realmente que a metodologia interseccional ajuda muito a gente a pensar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de maternidade, né? E aí a minha pesquisa poética passa muito por essa questão. A maternidade no Brasil, onde não há um Estado forte, né, onde há um Estado extremamente misógino, a maternidade ela é um marcador social da diferença que vulnerabiliza mulheres. Né? A gente tem aí uma luta já conquistada de creches, mas ela ainda é insuficiente para realmente garantir a permanência de mulheres no mercado de trabalho. Né? A gente também tem aí, nesses últimos anos ainda, né, pensando pandemia, pensando nas demissões em massa em função da pandemia, as mulheres mães foram as primeiras a serem demitidas. Né? Então, quando a gente pensa a maternidade, quando a gente pensa a racialidade, todas essas questões dá para atualizar e pensar tanto em termos desse corpo que é vulnerabilizado, mas que também é uma resistência. Eu aprendi com uma artista de São Paulo, Jocarla Gomes, mãe das Marias Gêmeas, uma estratégia maravilhosa durante a pandemia, porque eu ficava extremamente constrangida de ter que fazer aula, às vezes fazendo a janta, às vezes fazendo almoço, às vezes com a criança pulando, e eu fechava a minha câmera, até o dia que eu vi a Jocarla fazendo um curso, e as filhas dela estavam participando do curso. Porque é isso, a gente vai ocultar até quando, né, a realidade, as condições dos pesquisadores pandêmicos, dos meus colegas de doutorado, aqueles que moravam com os pais e a janta, o almoço estava feita, não eram as mesmas condições
de pesquisa que eu tinha. E aí eu fico pensando, né, quando a gente fala desses apagamentos e dessas aparições, eu fico... Acho que o livro da Espiva que ajuda muito a gente a pensar nisso, né? O livro dela aqui está traduzido como Pode o Subalterno Falar. Em Portugal saiu uma edição ano passado que eu achei muito interessante porque eles generificaram o título. Pode a Subalterna Falar? Porque ali também há uma questão de gênero. E as imagens, elas revelam fala. O corpo, ele também se presentifica. E a Ara acabou de citar as máscaras. Eu me esqueci o nome daquela máscara. Enfim, uma ferramenta de tortura. A gente tem... Eu vou mostrar para vocês o meu celular cheio de adesivo, mas é porque talvez dê para entender. Aqui tem um santinho do Yuri Cruz, de uma obra que teve exposta na Carolina Maria de Jesus, no Brasil para os Brasileiros, onde ele faz a atualização da Anastácia, né? Então ele vai fazer Anastácia livre. E a obra se compunha de uma representação grande dessa, que se chamava Monumento à Voz, a voz de Anastácia, e os santinhos para o público pegar. E eu gostaria de ler o textinho que o Yuri escreveu para essa oração Anastácia livre, porque eu acho que passa por aí, né? Esse direito à voz. Quem pode construir imagem, pode construir narrativa. A gente está em um momento de disputa narrativa há muito tempo, né? Oração Anastácia Livre, festas dos dias 12 e 13 de maio, comemora-se todos os dias 12 e 13. Se você está com algum problema de difícil solução, precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda Anastácia Livre. E aí segue a oração. Vemos que algum algoz fez da tua vida um martírio, violentou tiranicamente a tua mocidade. Vemos também no teu semblante macio, no teu rosto suave, tranquilo, a paz que os sofrimentos não conseguiram perturbar. Isso quer dizer que a sua luta te tornou superior, conquistaste tua voz, tanto que Deus levou-te para as planuras do céu e deu-te o poder de fazeres curas, graças e milagres mil a quem luta por dignidade. Anastácia, és livre, pedimos-te, roga por nós, proteja-nos, envolve-nos no teu manto de graças e com teu olhar bondoso, firme e penetrante, afasta de nós os males e os maldizentes do mundo. Yuri Cruz, 2019. Isso aqui é fabulação da história. Anastácia não morreu livre, mas Anastácia hoje está livre, né? Então, eu acho que é um pouco essa erupção das imagens que revela algumas coisas e sugere outras. E aí, falando então de imagem, né, e antropologia visual mesmo, quando a gente fala de semiótica, a gente fala de visualidade, são coisas interligadas, não tem como separar. E aí, então, queria falar um pouco sobre quando a gente tem essa plataforma de visualidade, né, seja uma fotografia, seja um vídeo, a gente queria saber se os corpos, eles são levados, condicionados a agir de certa forma, performática, ou, enfim, por estar em frente a um meio, por saber que pode se expressar e ser visto da forma que se entende em ser visto. Então, se puderem falar um pouquinho sobre. Complicado. Depende muito da direção, se esse corpo for livre para se expressar, porque muitas vezes esse corpo que é captado por fotografia, por uma pintura, por um filme, ele está ali num papel, que não é o papel dele enquanto corpo, ele serve a um papel. Eu acho que é muito diferente. Você está captando corpos diferenciados, né, ou você diante de um aparato. Acho que sempre diante de um aparato, você se posta de alguma maneira. O aparato te chama à pose. Né? E isso é muito... está muito... Você vê sempre nos aparatos e as pessoas têm posições que você também passa a ter aquelas posições. Então, como é que como estar, a pose, a postura, essa eix, né, que fala que o próprio corpo com a sua atitude, né,
quando é que ela é assumida pelo próprio sujeito ou ela é assumida pelo entorno, que faz você assumir. Né? Então, tem muitas vezes a câmera é uma coerção, como é o grupo social. Acho bem difícil você, quando se posta numa foto ou numa captação de vídeo, se eu não tenho o diretor ali que está falando tudo o que eu tenho que fazer, como é que eu deixo acontecer? Então, eu preciso na cenografia que é criada, eu também preciso ter liberdade de ação para esse corpo, porque senão ele vai ser submisso, no mais das vezes, né? Então, mas tem muitos experimentos novos, onde justamente você vai acompanhar os corpos. Você é o observador. E até que, de ser observado, esse corpo ganha a condição de ser ele mesmo. Então, acho que tem várias outras maneiras hoje de dirigir, né, de fotografar, né, mais participantes e menos coercivas. Bom, em relação ao que está sendo falado, por exemplo, justamente, né, na área de antropologia da imagem, é uma questão forte, né, porque, claro, a antropologia, ela trabalha muito, né, ela foi criando gradativamente toda uma metodologia própria, desde finais do século XIX, e como o antropólogo ele é um observador e que efetivamente isso começou em áreas afastadas, distantes efetivamente, tem todas umas questões assim de como observar, né? Inclusive dentro da metodologia existe o termo, e não é só termo da metodologia, que é a metodologia da observação participante. Então, é o seguinte, em relação, por exemplo, ao uso da câmera, isso tem vários textos já escritos, desde quando foi se formando efetivamente, né, criando essa área, mesmo que Malinowski já usou uma câmera fotográfica nos anos 20, quando ele registrou os trobrandeses, ou mesmo Gregory Bateson e a Margaret, sua esposa, Margaret Mead, né, em Bali, né, que eles também têm outro livro já usando a câmera fotográfica e o vídeo, a ideia toda, vídeo não, filme, né, não existia vídeo ainda, a ideia toda era tentar tornar o menos visível, né, esse tipo de aparato. Então, sempre com a noção de primeiro ir conhecendo as pessoas, se aproximando delas, gradativamente aprendendo um pouco da língua, e para quase tentar fazer parecer a câmera quase invisível. É claro que isso, na verdade, é impossível, mas, na verdade, com essa familiaridade que vai se criando, realmente a câmera ela pode se tornar menos incômoda, né, efetivamente, assim, porque se criou vínculos, né, se criou laços. Quer dizer, esse é um dos aspectos, né, do trabalho de antropólogo, né, porque efetivamente você convive e cria mesmo uma sociabilidade com essas pessoas. Então, o uso dessa câmera é completamente mesmo diferente. Mesmo, por exemplo, a conhecida fotógrafa, né, Cláudia Andujar, né, em relação aos Yanomamis, que na verdade é europeia também fugiu da Segunda Guerra Mundial, e ela veio para cá por uma série de motivos. Quando ela se aproximou também dos Yanomamis, primeiro ela se aproximou das mulheres e das crianças, para daí depois, gradativamente, ficar inserindo a sua câmera fotográfica, porque exatamente, quer dizer, é algo sempre externo, mas dá para efetivamente relativizar isso. Agora, existe outro aspecto que é o seguinte, quer dizer, na verdade, a gente é sempre um ser social. Isso é inegável, assim.
Eu já tive até aluno que quis fazer trabalho em ônibus, por exemplo, achando que talvez no ônibus a gente precisa desenvolver menos a sua persona social e poder ser, né, digamos, mais você mesmo no momento de maior liberdade, mas mesmo assim, de uma certa maneira, você está também trazendo aspectos da sua personalidade, mesmo da cultura, né, como a Maria também falou, né, pelo corte de cabelo, pelo tipo de roupa, né, uso de maquiagem ou não. Então, na verdade, tem uma coerção também forte, né, da sociedade. Isso é inegável. Bom, acho que por enquanto é isso. Só uma coisa, assim, por exemplo, a questão da postura, né, que também estava sendo falado, dos gestos. Isso é muito interessante, também tem a ver com a questão da performance. Uma vez, quando eu ia para a Ilha de Páscoa, a gente foi parar em Papeete, que é a capital do Tahiti. Lá, por exemplo, há muito tempo já, por exemplo, os trans, eles são mais aceitos culturalmente. É muito interessante isso, assim, em termos sociais. É um outro enfoque. Inclusive, eles trabalhavam, né, em barcos, por exemplo, trabalhavam em bares, restaurantes. Então, isso também tem a ver de acordo com o grupo cultural, né? Na verdade, que ali também é outro tipo de cultura. Só para falar de outras possibilidades, né, digamos assim. Bom, tua pergunta ela é bem complexa, né? Porque se a gente vai pensar essa relação entre a máquina, né, o olhar, o ser observado, e aí eu fico, assim, né, ouvi aqui, fiquei com vontade de falar várias coisas, mas fiquei pensando, na minha pesquisa de mestrado, eu estava analisando os 14 filmes do Pedro Costa até aquele momento. E o Pedro Costa é um cineasta português que vai trabalhar documentários fabulados, e me interessava muito observar a tetralogia que ele fez em um bairro de Latas, português, ali de Lisboa, que era majoritariamente com uma comunidade cabo-verdiana, que estava nesse processo de realmente desmonte, né? Então, uma favela sendo desintegrada e os bairros sociais sendo construídos. E hoje eu tenho uma perspectiva muito crítica à minha pesquisa de mestrado. Eu não gosto nada da minha dissertação, porque eu acho que é sobre isso. A gente nunca está pronto. E eu gosto de não gostar. Mas eu realmente acho que eu acabei ali passando pano para o cineasta. Mas eu me lembrei de uma fala dele que eu achei muito interessante, que tinha a ver com esse lugar, né, do observador participativo. Então, no Quarto da Wanda, é um dos filmes dessa trilogia, tem planos longuíssimos da Wanda na cama, um quarto paupérrimo, usando droga. Ela estava fumando crack. E chega um momento que o plano é tão longo que você realmente esquece que tem uma câmera, que você esquece que tinha um cineasta, que você esquece. E aí eu fui fazer um curso com o Pedro Costa em Curitiba, um tempo depois da defesa, e achei muito curioso, porque ele fez um relato, ele falou, tem determinados planos ali que eles são longos, estão com câmera parada, porque eu também já estava drogado, de tanta droga que tinha no quarto. Né? Então, pensar também esses reflexos estéticos e aquilo que a gente, né? Olha, o cara está ali tentando se apagar, mas de repente há um envolvimento, de fato, filmes muito de longa duração e que levaram muito tempo também para ser produzidos de forma independente, e essa relação, né, que se colocou ali de uma relação de confiança, de amizade, e que criou uma determinada situação que se reflete nos planos longuíssimos. Né, com muita névoa no quarto, e você fala, nossa, podia ter sido um Rembrandt pintando, e era droga. Né? Então, acho que tem esses envolvimentos. Mas aí eu fico pensando, aí já puxando, né, para o meu campo de pesquisa, realmente a performance, a vídeo performance, eu comecei a minha pesquisa pensando um conceito da Teresa de Lauretis, que ela vai chamar de tecnologia de gênero. Ela vai falar que o cinema era uma tecnologia de gênero, porque ao mesmo passo que o cinema registrava, olha, é assim que uma mulher existe, é assim que uma mulher se comporta.
ao mesmo passo que ele registrava, ele também permitia criar formas, criar modos de existência de corpos femininos. E aí eu fico pensando isso, trazendo para a performance, trazendo para o vídeo, a câmera, de fato, pode ser esse instrumento de coerção. Né? Você está discutindo com alguém, alguém levanta a câmera e vai te gravar para provar que você está errado. A câmera também pode ser essa câmera de vigilância, também coercitiva. Né? A gente entra no elevador e faz assim para ver se tem câmera, né? Se pode dar aquela ajeitadinha ou não. Mas a câmera ela também pode ser essa ferramenta de uma fabulação de si, de uma construção de si, no sentido mesmo da gente pensar com a câmera quem a gente está nesse momento. E eu acho isso muito potente, realmente muito poderoso. Talvez só assim, um pouquinho. Será que a gente pode só colocar um videozinho aqui daquele link do Canva que eu mandei? É um vídeo curto, eu vou só mostrar uma imagem que vocês conhecem e depois um vídeo, para pensar um pouquinho esse lugar, né, da tecnologia, do aparato visual também auxiliando isso aqui, voltam aqui. Auxiliando na construção, né, no fazimento de si, de fato. Só volta um slide, por favor, querido. Ou querida, não estou enxergando. Bom, essa pintura todo mundo conhece, né? O Nascimento de Vênus, renascentista. Então, a gente tem aqui, né, a representação de um corpo feminino, esse corpo divino, toda uma série de mitologias colocadas aqui, ponto de fuga, lembra da aula de História da Arte no ensino médio, né? Toda a lógica aqui. E, bom, essa tela, então, ela é ali do final do século XV, a gente está falando do nascimento de Vênus. E aí, agora vamos lá para o vídeo, que eu trouxe para vocês uma obra de uma artista brasileira, ela é do Rio Grande do Sul, está alocada em São Paulo já há bastante tempo, que é a Elide Bernardini. E, em 2018, ela faz esse vídeo que se chama O Surgimento de Vênus. E aqui eu queria que a gente tivesse em mente isso, né? O quanto o vídeo pode auxiliar num fazimento de si, numa conquista de uma imagem de si própria, nessa ideia mesmo de que nós somos um terreno de obras, um canteiro de obras mesmo que a gente está se fazendo todos os dias. O vídeo não tem áudio, tá bom? Então eu vou parar de falar para vocês poderem ver. Aqui tem um trabalho bem interessante sobre o tempo, né? Porque a gente tem uma tecnologia do vídeo registrando a tecnologia da foto instantânea e o tempo do vídeo é o tempo da revelação da fotografia, isso que é aquele momento que a gente quer que passe logo para a imagem se revelar, é aquilo que vai ser mantido no vídeo, né? E aqui a gente tem uma dinâmica, então, de transição, de aparição. A gente está falando de uma artista que é uma mulher trans e que vai trazer nesse vídeo, na verdade, esse vídeo ele é uma obra de uma série bastante longa dela que se chama Formas Contrasexuais. Algumas obras dessa série foram expostas no MASP, naquela grande coletiva que era Histórias de Mulheres, Histórias Feministas. Ali eram obras têxteis. A Elide Bernardini vai trabalhar muito pensando a partir do Paul Preciado,
de práticas contrassexuais, e aqui a gente tem essa composição desse corpo, né? E eu acho bastante interessante porque o que a gente vê são só marcas de caneta no corpo, e que também vai fazer a gente pensar na mão pesada da norma, até mesmo dentro das dissidências, né? Eu já vi uma mulher travesti virar para outra e falar: você não é exatamente travesti porque você não tem silicone, né? Então, ou seja, aí a gente olha para o SUS, né? O SUS vai pensar o processo hormonal como um primeiro passo para o processo cirúrgico, como se tornar uma mulher trans ou se tornar uma travesti demandasse um determinado processo, né, normativo, reto, assim, que todo mundo tem que fazer o mesmo caminho. E aí, o que eu acho interessante dessa obra, né? Porque a gente está falando do surgimento, não é mais o nascimento. Então, também tem essa tensão, né, com a natureza. E aí, no final das contas, a gente pensar o nascimento. O que é o nascimento? O nascimento é um corpo sair de dentro do outro, não é? Mas aí chega a mão da medicina e fala: é menina. Aí chega o Estado, coloca feminino, não é? No papel. E aí você nasceu, já generificado. A sua experiência de vida está marcada por esse papel e essa enunciação. E aqui não, aqui a gente tem um surgimento, que é o que a gente faz todos os dias, de fato. E pensando essa dinâmica, né, da tecnologia, olha a potência que isso pode gerar, da gente poder lançar um olhar sobre nós mesmos e pensar: puxa, meu corpo já foi assim, hoje está diferente, né? Ou, puxa, eu falava isso, eu pensava isso em determinado momento. E esse é o risco, né, de criar imagens, de escrever textos e odiar a própria dissertação de mestrado para o resto da vida.